Olá, boa tarde. Páginas clonadas e meios falsos. Quadrilhas fazem de tudo para enganar o consumidor. Durante a pandemia do coronavírus, praticamente dobrou o número de tentativas de golpes contra clientes de bancos em todo o país. O alerta é do Tribunal de Justiça de São Paulo. No Jornal da Justiça de hoje, vamos falar sobre os cuidados que os clientes devem ter. Esse é apenas um dos nossos destaques. Vamos aos outros. A Advocacia Geral da União pede que o Supremo Tribunal Federal reconsidere entrega de vídeo de reunião citada por Moro. Na petição, a AGU argumenta que na reunião foram tratados assuntos potencialmente sensíveis e reservados de Estado, inclusive de relações exteriores. Sítio de Atibaia. Tribunal Federal da 4ª Região mantém condenação em segunda instância do ex-presidente Lula. E ainda, o presidente do Supremo Tribunal Federal repudia agressões contra profissionais da imprensa em ato político. Sem imprensa livre, não há liberdade de expressão e de informação. O presidente da República, Jair Bolsonaro, acompanhado de ministros do governo e empresários, se reuniram com o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli. Quem acompanhou e tem as informações para a gente é Carolina Chaves. Oi, Carol, muita movimentação por aí. Foi uma visita surpresa. O que foi tratado? Conta pra gente. Oi, Evelyn, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, isso mesmo, uma visita surpresa, acabou agora há pouco. O presidente Jair Bolsonaro fala agora na saída dessa reunião com os jornalistas. Daqui a pouco a gente tem mais detalhes sobre o que ele está falando. Agora, nessa reunião que foi surpresa, inesperada, o presidente Jair Bolsonaro trouxe alguns empresários da indústria que estavam reunidos com ele lá no Planalto para trazer o cenário, essa realidade na economia que esses empresários estão vivendo. Um deles falou dessa dificuldade de fechamento de medidas adotadas pelo Estado, que provocou o fechamento e por isso muitas empresas estão fechadas. E falaram até da possível retomada. Essas empresas que conseguirem sobreviver à pandemia dificilmente vão conseguir continuar após isso. O presidente Jair Bolsonaro disse que, e inclusive o ministro também da Economia, Paulo Guedes, disse que é um momento de esforço de todos, que é importante preservar a vida, mas a economia também é uma forma de preservar a vida. E citou, por exemplo, o congelamento do salário do funcionalismo público até dezembro de 2021. O presidente do STF, o ministro Dias Toffoli, falou, agradeceu. É importante essa conversa entre os poderes e sugeriu ao presidente Jair Bolsonaro uma criação de comitê, de um grupo de trabalho para discutir essa volta, essa retomada da economia. E nesse grupo fazer parte tanto os poderes, governadores, todos os governantes que estão envolvidos na prevenção do combate à Covid-19 e também de empresários e trabalhadores. Evelyn. Muito obrigada, Carol. A gente volta ainda nessa edição com mais informações sobre a visita do presidente Jair Bolsonaro ao presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli. A Advocacia Geral da União pediu que o ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, reconsidere decisão que determinou a entrega de um vídeo citado pelo ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, em depoimento à Polícia Federal. A gravação teria registro do presidente Jair Bolsonaro cobrando troca no comando da Polícia Federal do Rio de Janeiro. Logo após a decisão do ministro Celso de Mello, estabelecendo 72 horas para a entrega do vídeo, a Advocacia Geral da União protocolou o pedido na Corte para que o ministro reconsidere a determinação. Na petição, a AGU argumenta que na reunião foram tratados assuntos potencialmente sensíveis e reservados de Estado, inclusive de relações exteriores. A determinação para entregar o material atendeu ao pedido da Procuradoria-Geral da República para investigar as acusações feitas pelo ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, de que o presidente Jair Bolsonaro tentou impedir politicamente na Polícia Federal. Na mesma decisão de Celso de Mello, foi determinado o depoimento de ministros de Estado, da deputada federal Carla Zambelli e delegados da Polícia Federal.
além de uma perícia para averiguar as assinaturas no decreto de exoneração do ex-diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo. O ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo, abriu a sessão plenária desta quarta-feira com um discurso em defesa da democracia. Ele expressou repúdio às agressões sofridas por jornalistas que foram agredidos enquanto trabalhavam. Foram agredidos os profissionais e assim também foi agredida a democracia. Lembro que no dia 3 de maio celebrava-se o Dia da Liberdade de Imprensa. Trata-se, portanto, de data de elevada importância em um Estado democrático de direito, o que torna as agressões ainda mais lamentáveis e intoleráveis. Sem imprensa livre, não há liberdade de expressão e de informação. Sem imprensa livre, não há democracia. Desde a Constituição de 1988, temos assistido ao contínuo avanço e fortalecimento das instituições democráticas brasileiras. Devemos tais avanços, em grande medida, exatamente à imprensa, que amplia as fronteiras do acesso à informação e da livre expressão política, intelectual, cultural e científica. Estamos enfrentando uma pandemia sem precedentes em nosso país e no mundo, com reflexos dramáticos para nós na vida de inúmeros brasileiros. A imprensa tem realizado um trabalho de excelência em auxiliar nas informações necessárias à prevenção da sociedade. Mais do que nunca é momento de união. Devemos prestigiar a concórdia, a tolerância e o diálogo, bem como exercitar a solidariedade e o espírito coletivo. É momento de harmonia, de equilíbrio e de ação coordenada entre as instituições e os poderes da República e os entes da Federação. As divergências existem, pois elas são naturais na democracia. Como disse a filósofa Hannah Arendt, e como veio reverberando, e repito desde o meu discurso de posse que a citei, a seguinte frase: o poder que não é plural é violência. Na democracia, as divergências são equacionadas pelas vias institucionais adequadas, pré-estabelecidas na Constituição, a qual dita as regras do jogo democrático. Recordo que as irresignações contra decisões deste Supremo Tribunal Federal se dão por meio dos recursos cabíveis, jamais por meio de agressões ou de ameaças a esta instituição centenária ou a qualquer um dos seus ministros individualmente. O Supremo Tribunal Federal é o guardião máximo da Constituição Federal e das leis. É a última trincheira da defesa dos direitos fundamentais e dos direitos humanos em nosso país. Neste momento delicado de nossa história, esta Suprema Corte segue trabalhando arduamente, por meio de julgamentos à distância, priorizando a apreciação das questões relativas à pandemia. Até há poucos instantes, haviam sido registrados 1.660 processos e já proferidas 1.473 decisões desta Corte acerca da pandemia. Desde o dia 12 de março, o Tribunal já julgou 3.319 processos colegiadamente, em sessões do plenário e das turmas. E, repito, não há Suprema Corte no mundo que julgue colegiadamente o número de processos que nós julgamos no nosso Supremo Tribunal Federal brasileiro. Estamos trabalhando para garantir a segurança jurídica, a fim de que cruzemos este momento dramático do país, tendo como prioridade a defesa da saúde e da vida das pessoas, aliada à defesa do emprego e da capacidade produtiva. Reitero o que afirmei recentemente neste plenário. Não há solução para as crises fora da legalidade constitucional e da democracia,
ambas salvaguardadas pelo Supremo Tribunal Federal. Todos os poderes da República e os entes da Federação e todas as instituições do Estado brasileiro devem atuar dentro dos limites da Constituição de 1988 e das leis do país, e com total respeito aos valores democráticos. A Constituição governa os que governam. O plenário do STF decidiu que estados e municípios podem restringir o transporte intermunicipal e interestadual durante a pandemia do novo coronavírus sem autorização do governo federal. Os detalhes na reportagem de Leandro Souza. A sessão de julgamentos desta quarta-feira teve a presença do decano da Corte, ministro Celso de Mello, afastado por problemas de saúde desde o começo do ano. Quero registrar a minha alegria de poder voltar a compartilhar a honrosa companhia dos eminentes juízes que compõem essa Suprema Corte. A sessão começou com o voto do ministro Dias Toffoli no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade apresentada pela Rede Sustentabilidade, que pretendia suspender dispositivos da medida provisória que submete à autorização prévia de órgãos do governo federal à eventual restrição do transporte intermunicipal por estados e municípios. Em seu voto, o ministro Dias Toffoli acompanhou o entendimento da maioria e entendeu que essa obrigação é inconstitucional, mas sugeriu que as restrições do transporte entre municípios estejam condicionados a pareceres técnicos e científicos e resguardados à locomoção de serviços e produtos essenciais, ou seja, municípios e estados não poderiam limitar o transporte de petróleo e gás, por exemplo, que é de competência da União. Adotando um critério de predominância do interesse para estabelecer limites de atuação na situação de pandemia, cabe somente ao ente federal estabelecer, no exemplo dado, restrição de locomoção no território brasileiro quanto ao serviço de fornecimento dos derivados de petróleo em todo o território nacional, ainda que se trate de locomoção intermunicipal. Por ser serviço de competência da União, não cabe aos Estados-membros ou aos municípios restringi-lo. Em seguida, os ministros passaram a analisar a medida cautelar deferida em 5 ações diretas de inconstitucionalidade apresentadas por partidos políticos e o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil contra a medida provisória do governo que determina às operadoras de telefonia fixa e celular o compartilhamento dos dados dos clientes com o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O governo afirma que a medida permitirá a realização do censo deste ano, que estaria limitado por causa da pandemia do novo coronavírus. Não há aqui nenhuma violação a direitos fundamentais. Ora, obter apenas nomes, endereços e telefones é como obter uma simples lista telefônica. Nada além disso. Aliás, se ainda existissem as antigas listas impressas, não estaríamos travando a presente discussão. Também o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pediu a constitucionalidade da medida provisória. Ele defendeu que a lei protege a comunicação e não os dados cadastrais dos usuários. A Constituição assegura, data máxima vem, é a inviolabilidade da comunicação, não a inviolabilidade dos dados, porque estes podem ser encontrados no sistema bancário, estes podem ser encontrados na mão de simples meliantes que trafegam no 25 de março vendendo CPF de cidadãos honestos. A ministra Rosa Weber manteve a liminar, suspendendo os dispositivos da MP por entender que a norma não satisfaz as exigências quanto à proteção dos direitos fundamentais dos brasileiros. A medida provisória 954 não apresenta mecanismo técnico ou administrativo apto a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados, vazamentos acidentais ou utilização indevida, seja na sua transmissão, seja no seu tratamento. Limita-se a delegar, a ato do presidente da Fundação IBGE, o procedimento para compartilhamento dos dados sem oferecer proteção suficiente aos relevantes direitos fundamentais em jogo.
E os ministros devem retomar hoje o julgamento da ação. A sessão plenária está marcada para as 2 horas da tarde e, como sempre, vai ser transmitida ao vivo pela TV Justiça. E veja a seguir, Tribunal de Justiça de São Paulo alerta sobre golpes em clientes de bancos. Assunto para daqui a pouco, continua com a gente. Justiça, para mim, é quando se dá oportunidade para que todas as pessoas de classes sociais, raça, sexo, sejam tratadas da mesma forma. Aumentou em quase 50% o número de tentativas de golpes contra clientes de bancos em todo o país. A informação é da Federação Brasileira de Bancos. Para evitar que magistrados e servidores também se tornem vítimas, o Tribunal de Justiça de São Paulo fez um alerta sobre cuidados que devem ser tomados por todas as pessoas. A tática dos bandidos quase sempre é a mesma. Por mensagens de texto ou ligações, os golpistas solicitam aos correntistas a confirmação de dados pessoais ou senhas. A Juliana perdeu as contas de quantas mensagens como essas já recebeu. Geralmente essas mensagens pedem que eu entre para regularizar o meu cadastro, para receber corretamente o imposto de renda, ou tentam vender algum tipo de prêmio ou renegociação de taxa de juros. Se eu pudesse estimar, eu acho que eu recebo essas mensagens pelo menos uma vez por mês. A Febraban, Federação Brasileira de Bancos, registrou um aumento de 44% no número de golpes por meio da internet e celular. O levantamento foi feito nos meses de fevereiro e março deste ano. Em alguns casos, os golpes são tão bem planejados que os criminosos usam páginas clonadas dos bancos. Os consumidores passam os dados bancários e as senhas, e só percebem a fraude quando acabam no prejuízo. E qualquer pessoa pode se tornar vítima das quadrilhas. Por isso, o Tribunal de Justiça de São Paulo faz um alerta a servidores e magistrados. Desconfiar é sempre a melhor atitude. Vale lembrar também que as instituições financeiras não fazem contato com os clientes por e-mail, aplicativos de troca de mensagens ou mensagens de texto. Essa dica vale para todos. E para dar continuidade ao assunto, eu converso agora com o juiz assessor da presidência do Tribunal de Justiça de São Paulo, Carlos Eduardo Lora Franco. Muito obrigada, está ao vivo com a gente por Skype. Obrigada pela participação. Boa tarde, Evelyn. Boa tarde a todos que nos assistem. É um prazer estar aqui e poder colaborar aí para a prevenção desse tipo de crime. Doutor, os golpes, por mais que a gente seja esclarecido, por mais que a gente tenha malícia, muitas vezes é difícil de evitar. Como que a gente consegue descobrir que aquilo ali é, na verdade, uma farsa para roubar nosso dinheiro? Sim, a gente tem que começar entendendo que o golpista é, em geral, uma pessoa inteligente, é uma pessoa dedicada e que ele vai fazer de tudo para nos enganar. Então, eles clonam, como eu disse a reportagem, eles clonam páginas do banco, eles têm uma lábia muito boa, eles conseguem nos convencer, muitas vezes, a fazer o que eles querem. Mas aí que entra alguns cuidados que a gente tem que ter. Todo golpe, para funcionar, precisa o golpista conseguir convencer a vítima a fazer alguma coisa e a fazer o que o golpista quer. Então, o golpista ele vai trabalhar basicamente com 2 sentimentos da pessoa, ou com medo ou com a vontade de ter alguma vantagem, de ganhar alguma coisa. É isso que o golpista usa para te levar a fazer o movimento que ele espera. Medo, ele vai falar que sua conta foi clonada, que você precisa recadastrar, senão vai perder o cartão de crédito, que o sistema identificou um vírus no seu computador. Ou, como vantagem, ele vai falar que você ganhou um prêmio, que você vai ter uma oportunidade exclusiva de alguma coisa, e aí sempre ele vai tentar te induzir a um caminho, a clicar em alguma coisa, a dar uma informação, tudo isso. Então é importante, uma regra de ouro o golpista sempre te procura. Então você não vai sofrer um golpe se você entrou no site do banco, você entrou ativamente para fazer uma operação bancária. Mas sim, se você recebe um e-mail, se você recebe uma mensagem de WhatsApp, um telefonema, então sempre começa com essa procura do golpista. Então, receber um telefonema pedindo qualquer coisa, já fique atento, já fique esperto. Se ficou na dúvida, acha que tem que fazer, que pode
ser que seja verdade aquilo, eventualmente, ficou com alguma intenção de fazer alguma coisa, não faça pelo caminho seguido pelo contato que você recebeu. O que eu quero dizer? Alguém falou que você está com a conta com algum problema. Você não vai clicar no link que ele dá ou falar com aquela pessoa. Você vai procurar o seu banco, seja por telefone, inclusive entrando pela internet, mas não pelo link que ele dá, pelo clique aqui, e sim você entrando pela forma regular que você entra, você vai telefonar para o gerente, e aí você sai do caminho do golpista. Saindo do caminho do golpista, o golpe já deu errado. Ótimo, muito obrigada pelos esclarecimentos, doutor. Imagina, estamos sempre à disposição aqui. Até a próxima. Até. E no próximo bloco, o Superior Tribunal de Justiça recebe denúncia contra 4 desembargadores e 3 juízes do Tribunal de Justiça da Bahia. Os detalhes no próximo bloco. Justiça, para mim, é o acesso ao cidadão, a tudo que possa ser necessário para poder seguir a sua vida de uma forma justa. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou o recurso da defesa do ex-presidente Lula no caso do sítio do Atibaia. Os advogados do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva alegaram que, com o recente depoimento de Sérgio Moro, depois que ele saiu do cargo de ministro da Justiça por conflitos com o atual presidente da República, Jair Bolsonaro, era um fato novo para a suspeição do ex-juiz. Com a decisão dos desembargadores, fica mantida a condenação de Lula de 17 anos por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A sessão foi realizada por videoconferência em razão da pandemia do novo coronavírus. O Superior Tribunal de Justiça recebeu denúncia contra desembargadores do Tribunal de Justiça da Bahia e mais 11 pessoas. Na primeira sessão, feita por videoconferência, a Corte Especial do STJ analisou denúncia do Ministério Público Federal contra desembargadores e juízes do Tribunal de Justiça baiano, além de outras pessoas, entre empresários, advogados e servidores públicos. Eles foram investigados na Operação Faroeste, que apurou o esquema de venda de decisões judiciais para favorecer grilagem de terras no oeste da Bahia. De acordo com a denúncia, os crimes envolveram mais de 800 mil hectares e valores bilionários. O relator, ministro Og Fernandes, destacou que existem evidências, como várias ligações entre juízes responsáveis pelo esquema e escritórios de advocacia, especialmente próximo à data de várias decisões judiciais. Afirmou ainda que há indícios concretos de formação da organização criminosa, com a divisão de tarefas e de hierarquia dentro do esquema. O colegiado confirmou a decisão de afastamento dos magistrados pelo prazo de 1 ano, contado a partir de fevereiro. Mas a situação das prisões preventivas ainda vai ser analisada quando forem apresentados os recursos contra as decisões monocráticas que negaram a concessão de prisão domiciliar. E agora a gente volta a conversar com a Carolina Chaves para saber mais detalhes da reunião entre o presidente da República, Jair Bolsonaro, com empresários e o presidente do STF, ministro Dias Toffoli. Carol, é com você. Olha, Evelyn, como já havia falado, esse encontro inesperado foi um pedido de apelo por parte do presidente Jair Bolsonaro aqui no Supremo Tribunal Federal para que os 3 poderes unam esforços para uma retomada da economia. E o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, sugeriu ao presidente da República a criação de um comitê de crise, para fazer essa retomada da economia de forma organizada. Vamos ver o que o presidente Dias Toffoli falou. O que os senhores trazem aqui, com devida razão, é a necessidade de nós termos um planejamento que seja organizado na retomada da volta da economia e do crescimento. E isso é fundamental. Então, essa coordenação, presidente, que eu penso que o Poder Executivo, o Presidente da República, junto com seus ministros, chamando os outros poderes, chamando os estados também, os representantes dos municípios, eu penso que é fundamental isso, talvez um comitê aí de crise envolvendo a federação, envolvendo os poderes, para exatamente, junto com o empresariado, junto com os trabalhadores, pensar essa necessidade que temos de traduzir
né, em realidade esse anseio, que é o anseio de trabalhar, de produzir, manter empregos, manter uma sociedade estruturada em funcionamento. Olha, Evelyn, ao final dessa reunião, aqui fora, o presidente Jair Bolsonaro e também o ministro da Economia, Paulo Guedes, falaram com a imprensa. O ministro da Economia falou mais uma vez que vai sugerir ao presidente da República, Jair Bolsonaro, o veto do aumento do salário do funcionário público até dezembro de 2021, porque é um momento de esforço de todos, já que esses trabalhadores têm estabilidade, enquanto muitos outros estão perdendo o emprego. 10 milhões de pessoas já perderam o emprego. O presidente Jair Bolsonaro sinalizou que vai seguir essa recomendação. Inclusive, ele falou que muitos autônomos e informais perderam pelo menos 80% da sua renda e muitos também estão vivendo apenas com o benefício do governo federal, que acaba daqui a 2 meses. E, Evelyn, o presidente Jair Bolsonaro falou a seguinte frase: nossa economia está na UTI e se ficar parado mais um mês e a economia morrer, aí não tem jeito mais. Estamos no momento de salvar os empregos também. Evelyn. Muito obrigada pelas informações, Carol. E a gente fica por aqui, a reportagem completa sobre este encontro na segunda edição do Jornal da Justiça, às 6h30 da tarde. Não se esqueça que daqui a pouquinho, às 2 horas, tem sessão plenária do Supremo Tribunal Federal por videoconferência e você confere ao vivo aqui na TV Justiça. Um ótimo dia para você. Tchau, tchau.